Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television ou BCC Television. Empresa nova no mercado que seguramente atingirá um lugar merecido, que é o topo, o seu sucesso. Nós estamos aqui para isso. O programa Livros em Revista tem sempre firme propósito de levar até vocês bom entretenimento, um elevado grau de cultura, principalmente agora terá um elevado grau de ensinamentos. Ensinamentos literários, bons ensinamentos, por sinal. Mas antes de passar diretamente aqui para o nosso Edilson Menezes, já abri. Coisa louca, isso não tem jeito. Eu quero, enfaticamente, agradecer os trabalhos técnicos de toda a equipe, na pessoa de Betânia, Luciana, Márcio. Sem essa gente, nós não estaríamos penetrando aí nas vossas ferramentas midiáticas. Quero agradecer também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www.v.com nos insere no universo lusófono, que nos causa uma audiência muito grande, mas principalmente, e faço sempre questão de mencionar isso, uma audiência muito gabaritada, muito abalizada, que nos orgulha sobremaneira. Muito obrigado, Maria Estela Guedes, por esta demonstração de confiança sempre, e eu espero não decepcionar-te. Ao meu lado direito, como já falei, palestrante, escritor, consultor literário e outras expertises, todas voltadas ao universo literário sempre. Eu conheço Edilson há uns 15 anos, mais ou menos, e ele sempre teve esse viés e sempre busca o melhor das pessoas, o melhor do escritor para trazer ao universo livreiro literário. Nós vamos falar sobre isso. Coautor e coordenador editorial do livro Estratégias de Alto Impacto, que ele vai nos dizer o que é. Aliás, ia começar falando já de estratégia de alto impacto. Claro. Muito obrigado por ter vindo. Isso é protocolar, né? Nós estamos conversando já há mais de uma hora. Aproximadamente. Por aí. Pagou um café. Esse cara, ele não abre a mão para nada, mas ele resolveu pagar um café. Muito obrigado, olha, fiquei muito emocionado. É uma injustiça, é uma injustiça. Mas escuta, duas coisas. Gostaria que você falasse sobre o alto impacto, que você é o coautor, mas você que fez toda a arte, junto com o Cita, né? Junto com Ser Mais, a editora Ser Mais. E eu queria, uma coisa que me chama a atenção, que você sempre fala que faz, e sei que faz bem, mas explica para o nosso espequinauta o que faz o consultor literário. Muito bem. Antes de responder, muito obrigado mais uma vez. Logo já tem um crachá, poxa, né? Aliás, a terceira participação do seu programa, acho que já posso pedir música. É um prazer, mais uma vez, Ralph, estar aqui. O consultor literário, ele tem a função, primeiro, de identificar talentos, né, verificar quem são os autores em potencial que podem contribuir com o universo livreiro, né, fomentar esses talentos, dar a esses talentos cabedal, emprestar um pouco do talento editorial para que eles possam entregar livros palatáveis, livros que façam o brasileiro ter mesmo o gosto de apreciar de capa a capa sem hesitação. Porque repare que existe uma tendência, hoje felizmente menor, né, de começarmos um livro e, insatisfeitos pelo conteúdo cansativo maçante, fecharmos esse livro e partir para um próximo. Então esse é o papel do consultor literário, além de ajudar o autor a entregar um livro digno daquilo que ele entrega em sua profissão, evitar que o seu livro pare, por exemplo, no estoque do editor. Encare, como a gente que fala. Ele encare no estoque editorial, ou que eventualmente ele seja objeto apenas de sebo, né, vendido ali. Sem demérito nenhum. Sem demérito, evidentemente. Ou então sirva de, como é que se fala, de calço de mesa. Calço de mesa. Que horror, né? Horrível. Faz parte das liquidações, né? 15 por 1, essas coisas. É uma judiação. Então, como que será? Você é autor, eu não sou autor, então não consigo me imaginar.
Como será que você, o autor, se sente vendo o seu livro, que o preço de capa R$ 39,00, ser vendido a R$ 3, R$ 2? Deve ser meio depressivo esse negócio, o preço é uma simbologia, né? Então, imagine que num primeiro momento ele pensou num preço de R$ 39,90 como sendo justo para comercializar em legado o seu know-how. Sim, claro. Muito justo. Eventualmente, 3, 4 anos depois, este mesmo know-how que em outrora foi estabelecido como um valor muito promissor, agora é banalizado como se fosse conhecimento. Se bem que 3, 4 anos já deu tempo de sobra para ele ficar defasado, né? Em absoluto. Com as informações que giram do jeito que elas nos massificam, né? Me permita gentilmente discordar. Opa, não, pode bater na cara à vontade. Não, discordarei, mas ao mesmo tempo apoiando. Explico. A ideia nasceu hoje. Se pensarmos pontualmente, poxa, eu vou entregar soluções para o corporativo de 2016. Para o corporativo que vive ainda a ressaca das eleições, a ressaca do processo de impeachment, todo o problema, toda a problemática que envolve... Toda a lama que nos envolve. Pronto. Perfeito. Né? Então, eu entrego uma solução hoje para o corporativo que vive essas demandas, essas adversidades. Se eu pensar somente neste momento, né, agirei automaticamente em demérito, em desatenção aos próximos 4 ou 5 exercícios. Então é preciso pensar, eu acho que é papel de todo autor, e se ele tem por trás um consultor, um agente, um editor, é preciso pensar no conteúdo e dizer, olha, autor, o seu conteúdo está muito pontual, é um conteúdo de artigo, é uma matéria, serve para hoje, mas não soluciona, quiçá, os problemas do empresário daqui a, eventualmente, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Mas aí não fica um exercício de futurologia, pô? Particularmente num país como o nosso, que vive sempre com a clava na cabeça, o que vai acontecer amanhã? Como é que você vai fazer um livro? Eu entendi a tua tese, é uma tese isso, mas, todavia, a nossa lei fiscal muda a cada semana. Tem sempre uma norma nova, tanto que há pessoas que vivem em função dos atropelos e Sim. dos desacertos fiscais. Tem gente que vive disso, advogados Perfeito. bons que vivem disso. Ou seja, você não sabe neste país o que vai acontecer daqui a um mês, aliás, a rigor em lugar nenhum, mas no nosso particularmente, que é muito instável. Nós vivemos sob a égide da instabilidade. Como é que você pode pedir para um autor, falar, não, mas como você falou, eu entendi a tua tese, mas não fica um lance de futurólogo? Não. Vamos pensar, por exemplo, em quem deixou legados que são perfeitamente atuais, tanto em outros mercados mais prósperos, como no Brasil, que vive tanta dificuldade. Napoleão Hill entregou suas obras há tanto tempo. Elas são úteis. Por que elas são úteis? Porque são atemporais. Se você tem uma solução que é atemporal, não há a menor necessidade de se preocupar com hoje. Aí eu concordo com você. Agora, é claro, com vistas, com atenção ao que é técnico, ao que é ligado à legislação, aí de fato não há outra alternativa a não ser publicar uma sequência de... A legislação foi um exemplo que eu dei, mas existe todo um cabedal de bobagens aí. Se pensarmos, por exemplo, em matérias ligadas a desenvolvimento pessoal, Ralph, se pensarmos em coaching, se pensarmos em programação neurolinguística, em soluções corporativas, todo esse cabedal de conhecimento, ele tende a ser universal no que tange as soluções. O que serve para hoje serve para daqui a 5 ou 10 anos ou 20 anos, sim, sem falar em futurologia. Não muda tanto. Não muda tanto, contudo, e aí eu diria que esse é o pulo do gato, né? Eu acho que todo autor precisa entender se o conteúdo dele é pontual ou se o conteúdo dele preenche critérios futuros. Se é pontual, se você tem uma solução que só serve para hoje, aí cabe ao autor pensar em um projeto menor, em uma coautoria. Certo, perfeito. Né? E se o autor já se sente pronto para entregar uma solução que serve para hoje ou daqui a 3 décadas, é hora de lançar carreira solo e se tornar autor. Então, percebe? Entendi. Não, é mais certo. uma questão de identificar o que você tem a entregar. Não, uma questão de identificar o viés mercadológico, né?
Sobretudo. O ponto que você quer chegar. Perfeito, Sobretudo. ótimo. Te agradeço. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você fala em consultor literário, você particularmente tem um público específico, um público que eu digo autor, ou você faz clínica geral, sem ironia? Ou seja, você faz o cara que... Você aceita o cara que escreve sobre medicina, o cara que escreve um poeta, em suma, tem algum viés, ou o consultor literário, falando em termos profissionais geralmente, o consultor literário pode fazer o mesmo serviço para A, B, C, D, de A a Z? Em tese, sim. A resposta eu precisarei relativizar. Então, por exemplo... Relativizeia. Meu Deus, que horror. Por exemplo, no meu caso, como eu sou também treinador comportamental e estou ligado ao universo dos treinamentos corporativos e livres, então nada mais natural do que encontrar um viés de carteira, né? Eu atendo profissionais, principalmente profissionais ligados às matérias do desenvolvimento pessoal, atendo coaches, palestrantes, treinadores, enfim, profissionais que são ligados à área de treinamento. É claro que também surge, eventualmente, clientes que não são ligados a esse universo e precisam também de um apoio consultor. Por exemplo, eu tenho em minha carteira médicos, esportistas. Então falei, acertei. Falou e acertou. Eu tenho médicos, esportistas, tenho romancistas, né? Mas eu diria que se for para oferecer uma proporção, 80% dos meus clientes são coaches, são palestrantes, são treinadores, e 20%, talvez esteja até sendo otimista demais, 20% são profissionais de outros mercados. Quase sempre profissionais ligados ao ramo de treinamento. Agora, nós estamos vivendo uma crise miserável, uma crise econômico-financeira, que a gente não sabe ainda quando vai parar, se é que um dia vai parar. Sim. Como é que você vê, ou como é que você está sentindo, né, o mercado livreiro e literário hoje aqui no Brasil? Excelente pergunta. Eu vejo da seguinte maneira, Ralph, nós evoluímos muito. Eu acho que estamos... Nós que você fala é quem? Nós, autores, nós responsáveis pelo conteúdo que chega na prateleira. E aí colocarei profissionais ligados diretamente ao livro que chega lá, são os autores, e elencarei também, nessa mesma exitosa função, agentes literários, editores, consultores, as pessoas ligadas à distribuição de livros. Que enfim, é um crivo. A distribuição, na minha opinião, é um crivo. Né? É um crivo. Para não dizer outras coisas, mas vamos falar com crivo. Coisas. Exatamente. Então, calcule, Ralph, que estamos num momento em que disputamos o interesse leitor, né, com obras internacionais de férias, obras de lazer. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um coach com 20 anos de experiência executiva, ele acabou de deixar uma carreira no banco, por exemplo, e tem muito a oferecer. Ele quer dizer como é que uma pessoa pode se sentar eventualmente numa cadeira executiva, como é que você pode chegar, né, ao patamar que ele chegou. Note que ele disputará espaço em prateleira com os romances norte-americanos, o vampiro da moda, ele disputará espaço com os livros de férias. Então, quer dizer, existe uma gama de materiais disponíveis na livraria e automaticamente esse conteúdo do executivo que eu exemplifiquei, ele estará ao canto da vitrine, ao canto da amostragem lá da vitrine das principais livrarias, desprezado. Fora do alcance. Fora do alcance. Salta aos olhos, por exemplo, quando você entra numa livraria de grande porte, todos os romances que estão em voga, todos os livros que têm chamado a atenção, os tons disso e daquilo, os livros ligados à política estão muito em voga. Só sobre Sérgio Moro, pelas minhas contas, já são 6 livros publicados sobre o juiz. Li nenhum. Pois bem, então os chamados livros de oportunidade, eles saltam aos olhos do leitor. Só que precisamos lembrar que os profissionais precisam de livros que possam ajudar no crescimento da carreira, eles precisam de livros que tragam soluções em sua vida pessoal. Enfim,
Esses mesmos livros estão hoje nas vitrines, na gôndola de autoajuda. Está tudo misturado, é uma Não miscelânea. é administração, negócios, não. É tudo autoajuda. Não, autoajuda. Você vê que são conteúdos de Diferente. óbvia administração. Pelo menos os livros que eu vejo que... Perdão, desculpe te interromper. Não, gente. Mas pelo menos os livros que eu vejo que você habilita o mercado, vamos chamar assim, que você norteou ao bom caminho, são livros que, por isso que eu falei, para mim, voltado à carreira, a negócios, a empreendedorismo. Sim. Agora, nesse caso, eu acho que você falou a leitura, ele vai brigar, né, com aspas, com leitura Sim. de lazer e tal, mas o profissional que está buscando um livro, ele vai direto no assunto, ele já não tem uma... Como é que se fala? Um direcionamento prévio? Um direcionamento, isso. Eu sou um leitor, eu não vou passear, eu estou trabalhando, eu quero melhorar minha carreira, eu quero ver como é que eu estou. Isso, eu quero simplesmente ter notícias do que está acontecendo por aí. Então ele vai direto, talvez no autoajuda, ou se ele for uma mega store, talvez tenha uma estante mais voltada, à administração, isso aqui. Você não acha que o que eu te perguntei... Eu estou certo nesse parecer? Não? Eu, pelo menos, me vejo como um leitor. Se eu quero ler, se eu for presentear alguém com livro de poesia, não vou ficar procurando idiomas, eu vou lá na poesia, ponto e basta. Se eu quero presentear ou ler um bom romance, eu vou no romance. Ah, mas eu quero melhorar a minha conjuntura, eu vou na conjuntura, ponto. Bom seria se fosse assim, na não prática. É assim? Não é assim. O brasileiro ainda compra o livro pela capa. É por isso que os editores se preocupam tanto em fazer uma capa que chame a atenção. Colorido e tal. Isso, que chame a atenção da pessoa para que ela pare na vitrine e diga, é esse que eu preciso levar. Nós não temos planejamento de compra. É muito raro você identificar pessoas, serão a minoria. Desculpe a pergunta, você acha isso ou isso é um dado estatístico que você compilou? É um dado compilado. Isso é impossível de ser balizado, né? Não há uma pesquisa qualquer então é o que você aponte, acha. É o que eu acho. É o que você acha, pelo que você pergunta com as pessoas e tal. Sim, eu tenho contato com diversos autores, com editores, com pessoas ligadas à distribuição de livros. E os caras que com estão capistas, o capista entende muito disso. Sim, e os caras que vendem o livro no balcão? Esse não é uma boa fonte de informação? É uma ótima fonte de informação, só precisamos lembrar, e até precisamos voltar um pouquinho para entender o comportamento de compra de livro do brasileiro. Isso é importante. O brasileiro, ele não sai de casa com uma pesquisa feita, com uma pesquisa prévia. Salvo quando é livro de escola, né, das crianças. Né? Não tem jeito. Não tem jeito, aí ele precisa pesquisar para economizar. Aí não tem jeito. Né? Mas ele não tem, Ralph, o hábito, por exemplo, de pesquisar, falar, poxa, peraí, deixa eu identificar quais serão os 5 livros que eu vou buscar agora na minha livraria favorita. Esse tema... Ele entra, ele circula pelas prateleiras procurando capas que lhe chamam a atenção. Né? E é por isso que no Brasil ainda se vende livro pela capa, falando de forma massiva, né? E com vénias para os leitores, para os clientes, claro, que sabem exatamente o que estão buscando. E só vale chamar a atenção, eu disse antes que melhoramos muito como escritores, estamos entregando livros mais palatáveis, trabalhos estão sendo feitos para entregar livros menos maçantes, mais atraentes. Então estamos num caminho muito positivo. Eu diria que o que falta tanto para o mercado livreiro como para o consumidor de livros é um pouco mais de pesquisa prévia, planejamento de leituras. Poxa, o que eu vou ler neste mês? Quais são os assuntos? Vou ler sobre estratégias de carreira. No mês seguinte eu vou ler um pouco, vou buscar o conhecimento dos grandes executivos da década de 80, o que esses caras fizeram durante essa transição de mercado, durante a mudança que se anunciava no mundo. Eu acho que é isso que falta, eu diria, eu apontaria para quem nos assiste, né, se você busca uma evolução profissional, uma evolução, sobretudo de conhecimento, uma evolução literária, eu diria que é isso que falta, um pouco mais de planejamento. E o que você me diz, você falou em programação, em controle, certo. E o que você me diz dos meios midiáticos de leitura, ou seja, o e-book,
e todos os books da vida aí, e particularmente a busca do livro por intermédio dessas ferramentas virtuais. Ou seja, eu, naturalmente, pelo que eu faço, sou eivado de publicidade de livros Sim. e tal, que eu acho que nem todo leitor recebe. Mas existe a possibilidade, hoje você chama uma livraria qualquer, não precisa nem pôr o www, livraria X, pum, aparece lá tudo que tem, as promoções e tal, e a maioria das livrarias do país inteiro entregam e tal. Como fica esse, com aspas, conflito de comunicação? O sujeito vai na livraria, gosta da capa, opa, eu quero esse, porque achei a capa linda. Na publicidade virtual, as capas não são tão chamativas, por mais coloridas que sejam, não atraem tanto, pelo menos Sim. Estou me colocando no lugar do leitor. Eu não me sinto muito atraído pela capa, neste caso. Então, como é que fica esse conflito aí? Você já permeia por essas ferramentas, você como consultor literário? A resposta que eu sempre dou para os meus clientes, e essa, acredite, é uma dúvida comum, recorrente, né? Lanço um e-book em simultaneidade ao meu livro físico. É o que vem primeiro, né? Ou os dois juntos. Exato, né? É a velha dúvida sobre Sim. o ovo e a galinha. Eu diria o seguinte, Ralph, considerando 2016, o comportamento de leitura do brasileiro ainda está muito ligado à sinestesia, ao toque, a sentir o livro, né? Às sensações mesmo de experimentar ali a boa leitura com o toque, né? Ainda existe uma resistência natural ao e-book, ou mesmo até ao audiobook que a pessoa escuta no carro enquanto está no trânsito, etc. A sugestão que eu sempre dou é a seguinte: num primeiro momento, enquanto o Brasil ainda não se acostuma com o formato de e-book, enquanto a gente ainda está muito ligado ao livro físico, publique o seu livro, coloque o seu livro fisicamente nas grandes prateleiras, nas maiores livrarias do país, espere que ele viralize e depois que ele estiver viralizado, aí sim você pode apresentar um e-book, porque um ajudará o outro a buscar novos horizontes. Quer dizer, o que você está falando para o autor materialize seu sonho. Porque todo autor gostaria de ter o seu livro estampado numa vitrine de uma grande livraria, claro. O que a gente sabe que isso hoje é quase impossível, Sim. Custa uma nota miserável, custa um tráfico outro tanto e tal, tarará. Quer dizer, não é qualquer um que consegue ter o seu livro estampado. Aí vai, mas se o livro for bom... Mas se os caras... Aí fica aquela história, o cachorro querendo pegar o rabo sem tê-lo. Porque o livro é bom, mas se os caras não estampam, ninguém fica sabendo. Aí o cara vai ter que gastar dinheiro com assessoria de imprensa, com o mercado publicitário, e que a gente sabe que não é fácil. Sim. Como é que fica isso? Porque, desculpe, aí, não, mas hoje as ferramentas da internet e tal colocam você no topo. Quem é que vai ficar procurando? Será que o Ralph escreveu um livro hoje? Será que o Edilson escreveu um novo livro? Você, por exemplo, tem já uma longa carreira. Se eu colocar lá Edilson Menezes, vai aparecer um monte de coisas que você fez. Não sei se vai aparecer quem você ajudou, mas vai aparecer um monte de livros que você escreveu ou é coautor, como é o caso aí do Alto Impacto, como que é? Sim, Estratégia do Alto Impacto. Você entende o que eu quero dizer? Quer dizer, como é que você está falando agora para eventuais autores ou pessoas que têm livros escritos nas suas gavetas e que não sabem como colocá-los no mercado? Como é que a gente resolve essa parada com essas vítimas que estão nos ouvindo agora? Vamos lá. Entenda que se eu sou incipiente no mercado literário, estou lançando a minha carreira. Se eu lançar imediatamente com conteúdo de e-book, automaticamente eu deixo de me proteger pelo critério, pelas leis que regem a proteção de um livro físico. Por quê? Eu lhe explico. Quando o seu livro chega até a livraria Saraiva, Cultura, La Selva, tanto faz, não importa, ele chegou registrado, é fruto de um produto que chegou com nota fiscal e está ali disponível para ser vendido com nota fiscal. Você sabe qual é o trâmite para esse produto ser vendido. Enquanto ele está na versão e-book, ele fica suscetível
àqueles que estão, e não são poucos, que estão buscando conteúdo na internet para vender sem transferir ao autor os direitos autorais. Se você fizer uma breve pesquisa, Ralph, na internet, você encontrará grandes obras que estão seladas por determinado editor e em tese não poderiam ser vendidos por fontes desautorizadas, mas o que nós mais temos é pessoas capazes de viralizar um conteúdo, de buscar aquele conteúdo e comercializá-lo. Eu tenho exemplos de clientes meus, de autores das minhas relações, que encontraram seus livros sendo vendidos em sites duvidosos, que não viram a cor do dinheiro, enfim. Bom, isso são livros plagiados, simplesmente plagiou-se o conteúdo e colocou-se à venda. É o perigo de ter um e-book no momento errado. Eventualmente essa pessoa que fez isso pode até ajudar na carreira. Lá adiante, quando o livro já estiver viralizado, tanto faz se a pessoa está ganhando dinheiro. O nome do cara está estampado lá. Perfeito. Mas no começo da carreira, assim que se lança um livro, se a pessoa já tomou posse daquele conteúdo e o colocou à venda, é um problema para o autor. É isso. Em resumo, o autor, no que tange a e-book e essas outras ferramentas... Ele está desprotegido. Corre o risco de ser lesado, literalmente. Todavia, lançado. Perfeito. Aí eu diria o seguinte, se esperarmos o momento em que a legislação encontrará mais salvaguarda, mais proteção para o autor que prefere o e-book, aí será mais saudável. Porque nesse momento não há na lei rigidez nos controles. Então todo mundo vende o conteúdo que quer. Essa lei viria com o Marco Civil, por exemplo? Alguma coisa nesse sentido. Algo que pudesse proteger tanto o editor como o autor, né, da venda indevida de conteúdo que tem registro ISBN. Interessante, eu nunca havia pensado nesse aspecto. Isso é um problema Acho que eu eles tenho... também não, provavelmente não. Possivelmente, mas é um problema que eu tenho identificado cada vez com maior frequência. Então Boa. é a dica que eu dou para os autores. Muito cuidado com o e-book. Existe um momento certo para você lançá-lo, em que o pirata da internet, colocarei aspas... E está cheio, né? Está cheio, ele até ajudará você. Mas num primeiro momento, se o pirata levou o seu material para um site e vende ele lá, por exemplo, a $1, a R$4, R$5 o e-book do teu livro, por que o leitor se interessará quando você publicá-lo fisicamente se ele já está viralizado e outras pessoas já levaram para sites de conteúdo? Mas aí só resta ao autor, desculpe te interromper, só porque nós já estamos finalizando, então já estou ansioso para te mandar embora. Poxa, Ralph. Você... Não fale assim. Não, você então... é interessante que você acaba de dizer que o autor, o neófito, né, principalmente, sempre será lesado. Isso parece que é inexorável. Ele sempre será lesado, mesmo quando vendido num site original, um site oficial, que não seja pirata, porque também você fica sem saber o que vendeu, o que não vendeu. Ou seja, o passo é, pessoal, o passo é impresso e depois, se decolar, e-book. Se decolar, e-book. Se decolar. Impresso porque as suas chances de não ser lesado são muito menores. Olha, ainda assim a gente fica à mercê, né, do mercado editorial. Será mesmo que o editor não fez uma nova tiragem e não me disse? É a dúvida que sempre paira. Né? E para sanar essa dúvida, a minha dica é a seguinte: cele um acordo editorial com uma empresa renomada, com alguém que não usará vosso nome para ganhar dinheiro, que você possa confiar. Poxa, eu confio nesse editor. É isso. Me fala uma coisa, antes que a gente encerre. Meios de comunicação contigo, você quer fornecer? Pois não. As pessoas me encontrarão no site www.revisãoartistica.com.br. Lá eu explico como funciona o método, né, de lapidação textual que eu ofereço ao mercado. O meu telefone é 11 99507 2645 e estou à disposição. E o Speaking Out aqui entrar no teu site poderá se comunicar contigo e você dá o caminho das pedras, você cobra por isso, é gratuito, como é que é? Não, eu não cobro para dar direcionamento. Tá? Então, o meu e-mail é edilson@arteesucesso.com.br. Se você é um novo autor, está começando, está iniciando na carreira e busca dicas, como é que você pode trilhar esse caminho literário, eu terei o maior prazer em te atender. A cobrança só será feita se a gente fechar um acordo contratual.
que será uma questão de bom senso, se mal te conheço. Agradeço. Quanto tempo de carreira tua? Olha, eu tenho catalogados mais de 20 anos de carreira em vendas, né? Eu trabalhei como vendedor, líder de vendas, vendedor interno, vendedor externo. Então saí do mercado industrial, vim para o mercado de treinamentos e dividi a minha carreira em duas frentes. Então hoje eu sou treinador comportamental, trabalho no corporativo, levo soluções para vendedores, líderes de vendas, trago coesão de equipe para o mercado corporativo e em paralelo faço a revisão artística, faço a entrega textual, tanto daquilo que a pessoa tem já pronto para dar encaminhamento, quanto também para lapidar, para começar um trabalho que a pessoa ainda não tem. Então são, ao todo, aí, algo próximo de 23 anos, mais ou menos, de carreira dedicado. Eu fiz questão de perguntar, porque eu sabia que era bastante tempo, não sabia quanto, mas só para dimensionar o teu grau de credibilidade, Agradeço, que é bastante grande. agradeço. Meu caro, muito obrigado por ter vindo, mesmo, obrigado mesmo, e as portas estarão sempre abertas, portas e janelas, né? Abertas para você, os teus interesses, aos seus amigos e a tudo que você fizer. Somos teu fã. Eu digo mesmo, você é sempre um cavalheiro, Ralf. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez por ter me recebido, agradeço a sua audiência e sempre que me convidar estarei por aqui. Uma boa viagem de retorno a PG. PG, para quem é Praia Grande. Muito obrigado. Ralf. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado pela paciência, audiência e tudo aquilo que vocês representam. Tchau, tchau.